Hoje é uma versão muito especial, né? Uma versão muito especial mesmo. Hoje, dia 1 de maio, para muitos, né? Só o Dia do Trabalhador, para outros muitos, uma data aí no mundial, né? A data aí onde a gente perdeu um dos maiores ídolos brasileiros e vou dizer que quiçá ídolos mundiais já existentes nos esportes. A gente perdeu nessa data aqui. E hoje o Saber Gameplays ele começa de um jeitinho um pouquinho diferente, tá? A gente deve jogar pós a que a gente combinou aqui para fazer, tá? Que é uma homenagem póstuma aí forte ao Ayrton Senna. Vamos contar um pouquinho da história do Ayrton para quem vocês não conhecem, que já é uma ideia nossa mais para frente de fazer um vídeo também bem completinho aí, legal. E a gente dá o nosso depoimento aqui como dois mega fãs, né? Como dois mega fãs aí de um piloto que a gente não teve a oportunidade de ver, né? Eu e o Gabriel é o nosso Chan. Não tivemos oportunidade de ver. Só que para nossa vida virou o ídolo máximo mesmo com só gravações dele. E para um piloto que vira ídolo máximo de uma geração que é a minha, que nasceu 3 anos após a morte dele, ou após a morte dele, né? Podemos botar assim. Sem a gente ter visto ele ao vivo, algo de especial tem nesse piloto. E algo de especial tem nesse esportista, né? Vamos botar assim. Tem nesse esportista aí algo de muito especial. Mas antes, apresentando ele, como eu falei, nosso Gabriel Oxandinho já está com a gente aí. Seja bem-vindo. Boa noite pra você, meu irmão. Boa noite, mano. Boa noite, rapaziada. Tudo bem aí com vocês? É uma honra estar na live de hoje. Não há um dia 1º de maio que passe que a gente não deva lembrar. Esse ano ainda mais, né? Esse ano uma data redonda aí, né? 30 anos. 30 anos. Mas todo dia 1º de maio é dia de lembrar. Todo dia 1º de maio é dia de... Não é comemorar porque a gente perdeu ele, né? Uhum. Mas é fazer uma ode, né? Como a gente diz, celebrar a pessoa, né? Perfeito. Celebrar a pessoa que foi é sempre uma grande oportunidade. É isso. E a gente vai celebrar muito nesses minutos que a gente vai ficar com vocês aqui, conversando sobre o Ayrton. A gente não vai ser tão profundo, porque a gente tem a noção de que a gente quer fazer essa profundidade um pouco mais coesa, com um tempo histórica, mais né? histórica, com um tempo maior num próximo vídeo, né, pro nosso canal aí do YouTube, contando tudo e mais um pouco. Hoje é só mais um relato nosso aí, né? Um relato nosso aí que eu pensei e falei, pô, legal da gente trazer um relato sobre como a gente, né? Que eu acabei de falar. Que, se for botar bem, nem viu o Ayrton, né? Como a gente aí, se for botar bem, que nem viu o Ayrton Senna, pode ser tão fã do cara, né? Sim. Não, mas vocês gostam de automobilismo, gostam dessas coisas. Pô, gente, o Ayrton quebrou essas barreiras, a gente pode falar. A gente pode falar que o Ayrton quebrou essa barreira do... Ah, é só um automobilismo. Ah, ele é só um piloto. Ah, Mano, ele é um ícone, né? Ele é um ícone, principalmente da vida do pessoal que gosta mais do automobilismo, né? Principalmente mais a gente, assim, que é mais profundo, assim, no automobilismo. Mas ele é um ícone pra todo mundo, pra quem o segue, pra quem sabe das visões dele de vida, né? Pra quem sabe das visões dele de vida, o que ele passou, o que ele deixou, o que ele fez de tudo. Isso aí. Certo? Já deixa eu deixar aqui. Deixa eu até ver aqui se tá tudo correto. Minimizado. Só aqui aberto. Já começa com aqui, ó. Só homenagem básica, né? Que a gente sempre deixa aqui no computador. Pra gente nunca esquecer ele. Eu ia deixar as telas compartilhadas aqui com você, nego velho.
certo? Pra gente nunca esquecer ele. Uma vitória emblemática dele. Um carro emblemático, né, pra gente. Total. Um carro emblemático, uma vitória emblemática. Tudo emblemático nessa foto aqui. Então vamos fazer uma leve introdução pro nosso pessoal sobre ele. Vamos lá. A gente entrou aqui mesmo no Wikipedia. Grande Ayrton, que nasceu no dia 21 de março. Como dia 21 de março estávamos online, também demos os parabéns. Se ele tivesse vivo hoje ainda, né? Ele estaria com 64 anos. Estaria com 64 anos. Mas como ele nos deixou muito cedo, data de morte 1º de maio de 94. Lembrando que era foi no treino livre, certo, nego? Eu posso estar... Treino livre não, foi no classificatório, certo? Que na noite... Da noite anterior do Ratzenberg, você tá falando? Não, a noite que ele foi. Ou foi... Não, foi... Você tá dizendo do acidente em si. Do acidente dele. Eu vou, se você me der esse espaço, claro, eu vou cobrir um pouquinho o acidente em detalhes um pouquinho mais pra frente. Aí eu explico certinho qual foi Perfeito. A sequência dos eventos. Você já explica tudo. Deixou a gente no 1º de maio. Lembrando, é um dia tão emblemático pro povo brasileiro, que era uma semana de Fórmula 1, era uma semana de Ayrton, e era ainda um feriado. Todos poderiam estar em casa aí, acompanhando. Mais pessoas, né? A gente pode falar assim, né? Ainda mais, né? Ainda mais. Lembrando que o Ayrton foi campeão 3 vezes da Fórmula 1, 88, quando já passou para a McLaren, 90 e 91. Tá? Começou correndo pelo kart, que ele amava, né? Sim. Um esporte aí que ele amava, que ele achava mais emocionante que a própria Fórmula 1. Ele já tinha deixado isso muito bem claro em entrevistas dele, quando ele foi no Roda Viva, né? Que recebeu até uma pergunta icônica do nosso querido Rubens Barrichello, né? Ainda campeão do kart nacional, né? Campeão nacional de kart aqui. 81, Fórmula Ford, né? Foi para os carros de Fórmula Ford. 83 foi campeão britânico de Fórmula 3, batendo vários recordes. Aquela época era o piloto sensação de tudo. É como se pra gente aqui hoje, vocês que estão acompanhando aí, fosse um Verstappen, tá? Fosse um Verstappen ali, ele bateu recorde atrás de recorde. E depois, né? Ele já pulou direto ali pra Fórmula 1. Então a gente pode ver aí. Muita gente fala, pô, Verstappen, melhor piloto. Os dois fizeram um caminho muito parecido, né? Lembrando que eles eram muito destacados, né? Precisa lembrar isso, né? As equipes não fazem nada de puxar um piloto, tirar. A gente tem falado aí muito do mercado de pilotos, né? Se é uma coisa muito meteórica, né? Se a equipe que apadrinha o piloto ali não toma a decisão de trazer ele mais rapidamente para F1 ou alguma coisa assim, outra toma, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o Verstappen, né? A equipe ali não tomou a Mercedes, né? Que tinha ali uma certa conexão com ele na proximidade, e o Toto tinha essa proximidade, não tomou, né? A Red Bull tomou e o resto é história, né? Lembrando, já deixando uma boa noite aí pro nosso Multifake 007, o nosso Rodrigão. Boa noite, Rodrigão. Fique conosco aí. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Perfeito. Lembrando que ele fez a primeira aparição na Toleman Hart, né? Grande equipe Toleman Hart aí. Que também fica em nossos corações, né? Como a primeira equipe dele, né, nego velho? Total. Tem uma história muito interessante também a Toleman. Uhum. Ano seguinte, 85, ele foi pra grandiosa Lotus Renault, a nossa Lotus preta, né? Nossa Lotus preta e dourada. Que até... Deixa eu até ver se eu tô com ela aqui.
Pô, que bom que ela tá aqui na gaveta, ó. Vou mostrar pro pessoal da live aqui. Nós temos um exemplar aqui da famigerada camiseta dourada e preta da época do melhor de todos os tempos. Não tem como. Certo? Lembrando que ele fez sua primeira temporada, pontuou em 5 corridas, né? Na Toleman Hard. No ano seguinte, na Renault, ele venceu 6 grandes prêmios, né, nego velho? Primeiro sendo em Portimão, né? Lendária Portimão, que eu acho que é um circuito que a gente até defende muito aqui, que volte, que é um circuito muito bom. Eu gosto bastante. Eu também acho um circuito sensacional. E ele ficou de 85 a 87 na Lotus Renault, onde tem aquela icônica frase dele em Jacarepaguá, né? Que o Galvão pergunta pra ele, né? E aí, como que você acha que tá o final de semana, né? Que ele fala, tamo tudo fudido. Sim. Tamo tudo fudido. Cara, ele era sensacional, né? Mas vamos continuando na carreira dele, que a muito diferente. A gente já fala. Lembrando que depois, em 88, ele e o Alan Prost fizeram aquela dupla de rivalidade histórica, né? Aquela rivalidade histórica entre os dois. Com 88 ele ganhando. Depois, em 89, a polêmica no Japão, que não fez ele ganhar o título, ficou com o Prost. Em 90 ele foi campeão, 91 de novo. Em 92, aí ele ficou atrás, se eu não me engano, no Mansell, certo? Acho que em 92 o campeão foi o Mansell. Em 93 o campeão foi o Prost de novo. 94, fatídico, quando ele se transferiu para Williams, que era um bom carro, vinha num upper bom, só que aquele ano o carro da Williams não era tão bom, né? Acabou andando para trás um pouquinho. A Williams o pessoal reclamava muito, ele principalmente, que era muito competitivo, reclamava muito, certo? Ele disputou apenas 3 etapas, sendo o GP de San Marino, que é hoje GP de Imola, onde se acidentou dia 1º de maio aí de 1994, certo? Senna tem 161 grandes prêmios na Fórmula 1, 48 vitórias. Questão de curiosidade, até hoje o Senna figura entre o top 10 pilotos que mais venceram. Primeiro, Lewis. Segundo, Michael Schumacher. Terceiro, o gênio dos tempos modernos aí, pós-Lewis, o Max Verstappen. Quarto, Seb, né? Quinto, Alan Prost. E sexto, o nosso Ayrton Senna com 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions, 19 voltas mais rápida. Aí eles começam a contar aqui, né? O Senna que gostava de tudo que envolvia motor, né? Sim. Senna gostava de jet ski, moto, aeromodelo. Ele gostava de tudo, tipo, tudo um pouco, né? Pra mim, aquela foto dele da Ducati sempre vem na minha cabeça quando a gente fala disso. Ele gostava de tudo um pouco que envolvia motor, que envolvia competição, que dava pra ele tentar uma velocidade, que envolvia ali tudo. Lembrando que ele fez vários empreendimentos, como fala aqui, assistências filantrópicas, principalmente o Instituto, né? Que veio após sua morte. Sim. Que a Viviane, irmã dele, falou que era um desejo dele, né? Sim. Era um desejo dele de sempre ajudar, então é por isso que ela criou o Instituto Ayrton Senna, que perdura até hoje e vai perdurar com fé em Deus para sempre. Certo? Com fé em Deus para sempre. E eu acho que, pra gente falar daqui pra frente, né? O funeral dele, eu vejo vídeos aí, hoje em dia, a gente já viu o vídeo. Eu acho que foi a coisa que mais parou o país, mais chocou o país, que um país inteiro parou, né? A gente pode botar assim? Eu acho que foi uma coisa assim, né?
A gente até falou disso, não sei se você tá lembrado, quando o Pelé morreu, a gente tava, não sei se você vai lembrar, a gente tava junto. Perfeito. Né? Eu não lembro onde que a gente tava, mas eu lembro que a gente tava junto, né? Uhum. E a gente tava ali, assistindo ali e tal, né? E a gente fez um comentário ali quase que ao mesmo tempo ali, né? Ali, completando a frase ali, né? De que a gente tinha a impressão de que o funeral do Pelé fosse ser talvez mais, né? Mais impressionante, assim, em tamanho, né, em parâmetro e tal, só que também ao mesmo tempo a gente já falou, olha, tem uma questão de ser que o Senna morreu em atividade. Sim. Né? O Senna morreu ali sendo aquele ídolo vivo, o ídolo do semana após semana ali, né? Então, Ídolo do nosso ídolo do final de semana, de quem eu acompanhava, né? Exato, né? Então, quer dizer, se tornou uma coisa assim que foi arrancado de você de repente, aparentemente, né? Pelo que a gente consegue ver do pessoal, né? Então, foi tirado da gente de repente, né? E é o que todo mundo acaba comentando. Então, acho que, assim, para quem, né, ainda não teve a oportunidade de ver, duvido um pouco, mas assistam, né? As imagens ali daquele final de semana, que foi uma coisa, assim, digno de chefe de Estado. Chefe Né? de Estado. Digno de chefe de Estado mesmo, né? Uma coisa assim. E genuíno, né? Muitas vezes um chefe de Estado vai acontecer isso com ele, as pessoas não vão agir genuinamente dessa forma com ele. Com ele foi. Perfeito. Só mandando um abraço. A patroa está na casa, viu, Renego Velho? Opa! Dona Camila Turquete está online conosco, seguiu a gente aqui. Muito obrigado, meu amor. Fique com a gente aí, escute a gente. Comente no chat, fique à vontade, a casa é sua, como de todo mundo. Mas continuando, a gente já deu aquela leve introdução, né? Acho que dá pra falar do acidente, né? Dá, eu gostaria, tipo, que você mesmo falasse do acidente aí, porque, principalmente do final de semana. Do final de semana, que é legal pro pessoal ouvir o que aconteceu no final de semana. Entender, né? No final do Ayrton. O que acontece, pessoal? Vou dar um contextozinho antes, né? Só pra gente saber como a gente chega a esse final de semana de acidente. Perfeito. E porque, até pra quem não tinha ali nenhum, digamos assim, um carinho particular ali pelo Ayrton, alguma coisa nesse sentido, acaba ficando. Significou muito. Né? Uhum. E ainda significa muito, né? O que acontece é assim, a gente teve ali na década de 90, ali 80 para 90 na Fórmula 1, muitas inovações, né? Muitas mudanças, né? E a gente tem que lembrar que a gente tava ali, quer queira, quer não, ainda vivendo a época dos Turbo Monsters ali por algum tempo, né? Uhum. Próximo ali da época do acidente. E a gente tem que lembrar que a gente teve, não muito distante ali, né? Carros ali com câmbio manual, sem assistência de direção propriamente dita, e com 1000 cavalos. Ou mais, né? Então, assim, eram carros muito potentes, muito rápidos, mas naturalmente muito perigosos também. Perfeito. Né? Então, assim, o automobilismo per se é um esporte de risco, né? Eu tive a oportunidade aí no final de semana passado de acompanhar a Porsche Cup lá em Interlagos, lá, dei uma passada lá, Uhum. né? E assim, hoje você fala assim, pô, a gente viu umas pancadas lá, deu umas porradinhas, né? Mas assim, hoje você tem uma realidade muito diferente, né? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa que eu vou explicitar aí depois. A gente tem uma realidade muito diferente também pelo papel que o Senna teve em advogar a favor da segurança no esporte. Perfeito. Tá? Então ele foi um dos pilotos aí que começou com esse movimento aí mais forte, e ele brigava muito pela segurança dos pilotos, porque ele tinha noção, né, do que era aquilo ali que ele estava andando, né, e que infelizmente tomou a vida dele, né. No contexto ali do ano, né, então a gente já falou ali da situação da Williams e tal. O que acontece ali no final de semana é o seguinte, né, o GP, né, que no circuito hoje de Imola, né? Era chamado GP de San Marino, né? Ele tava um pouco assim. Existe uma pressão, né? Grande ali no Senna por desempenho, porque era um ano que não tava tão legal mesmo,
né? Tava difícil ali. Né? Existia uma pressão nele por desempenho, mas existia uma série de problemas que levou a esse final de semana e é falado abertamente que ele não gostaria de correr. Né? Não gostaria de correr, falou muito, brigou muito com todo mundo lá, né? Tem algumas coisas aí sobre o Frank Williams que, cara, eu acho que eu não posso falar porque arrisca de processo, cara. Mas assim, depois, né? Cara, quiser saber, chama até a gente lá na DM lá do Insta lá que a gente compartilha ali o que aparentemente esse final de semana fez na cabeça do Frank Williams, né? Uma espécie de sentimento de culpa, tal, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, chegou ali o final de semana, né? E no sábado, muita gente ali pode até não saber, né? Por não ser tão fã, às vezes não ter essa proximidade. No sábado, né? A gente também teve uma morte, infelizmente, né? De um cara que inclusive o Senna gostava muito, né? Que merece também, é lógico, a homenagem, né? Que era o Johan Ratzenberger. Né? Então ele morreu ali no dia anterior também, bateu ali, teve um problema ali e acabou vindo a óbito. Não vou dar muitos detalhes, até porque assim, as plataformas não permitem a gente falar, né? Mas foi um acidente feio também, foi bem complicado ali. E o Senna, que já não estava feliz, já não queria correr, viu isso ainda mais, né, aparentemente, pelo que dizia ali, como um mau agouro, né? Falou assim, olha, tá dando tudo errado e o Ratzenberger morreu ontem. Né? Cara, pelo amor de Deus, né? Vamos pegar leve aí. A gente até já tá falando muito sobre implementar segurança. Vamos pensar diferente, né? Lembrando, eu soube desses dias uma notícia que na Itália, própria Itália, San Marino, Itália, tinha uma lei na época que se houvesse alguma morte em algum esporte, o esporte não poderia ser realizado naquela semana para ver a perícia, já naquela época, tá? Para ver a perícia e, se eu não me engano, não poderia ser realizado de 3 a 7 dias de diferença. Parece que tinha um recurso legal para evitar que a corrida acontecesse. Isso. Assim, né? Só que como a Fórmula 1 é a Fórmula 1, né? Eles conseguiram fazer o contorno dessa norma / lei de lá. E eles continuaram o final de semana de corrida entre tudo, né? E a gente precisa, inclusive, lembrar... o pessoal fala assim, não, mas olha, foi nesse caso... Olha, a Fórmula 1 faz isso até hoje, né? A gente precisa lembrar aí que pouco tempo atrás aí a Fórmula 1 correu no Oriente Médio com um bombardeio acontecendo. Perfeito. Né? Então... precisa dar uma pensada nessa situação. Não vou nem me aprofundar muito nisso daí agora. Depois a gente pode até tratar isso numa outra live, né? Mas cagada continua acontecendo. Perfeito. Mas vamos lá, né? Então aconteceu isso tudo, né? Pra quem, né, tem um sentimental aí mais forte, mais estabilizado, ou até às vezes talvez não tenha um carinho tão grande pelo cara, mas vai ter pelo ser humano, né? Mas acho que aguenta, né? Recomendo ver os vídeos, né, do dia ali, tem muitas reportagens sobre o dia, né? Mas assim, dá pra ver que ele, que era um cara que, tá sempre brincando, tá, apesar de ser um piloto obstinado, sério, aquela coisa toda, mas tava sempre ali, né, com uma energia assim pra cima, assim, né, era um final de semana onde ele tava assim, realmente assim, como muita Podemos gente falar diz assim, transtornado. Muita gente diz assim, olhando o vídeo parecia que ele sabia que ele ia morrer, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, é uma energia muito, muito, muito pesada. Quem que foi? Foi o Caprini? Que falou. O jornalista, tá falando? É Cabrini, né? Roberto Cabrini, é isso? Roberto Cabrini, que era muito amigo dele. Né? Que ele falou que... Ele próprio fala quando ele dá a entrevista dele, que ele deu uns tempos atrás, que... ele fala que o Senna sabia que ia morrer, mano. Aquela entrevista me chocou. Ele fala assim que o Senna acho que sabia que ia morrer, porque ele não queria correr e tudo que o Senna mais adorava fazer era correr. Mesmo se ele tivesse com a lata velha, se ele soubesse que ele tinha segurança, ele queria correr. E o Caprini fala que assim, ele sabia que ele ia morrer.
E os caras obrigaram ele a correr por todo um contrato, uma coisa assim. Tinha uma série de pressões. Uma série de pressões aí. Né? E eles obrigaram o Senna a correr. Roberto Cabrini, isso mesmo. Roberto Cabrini, né? Isso, né? E então, assim, né? A situação ali era essa, né? E era um final de semana muito complicado, todo mundo na pressão, né? Mas enfim, né? Pressionaram ele ainda, né? Tendo que cumprir contrato, aquela coisa toda, né? Teve que correr, né? Vamos resumir assim, que teve que correr, né? Então ali a corrida começa ali, né? No horário local ali. Por volta das... Aqui no Brasil, né, umas 8 horas da manhã, 7 e pouco, 8 horas, né? Lá quase 1 hora da tarde, meio-dia e 50, 1 hora, né? Então, assim, né, 61 voltas ali no GP e tal. Um clima ruim, lógico, né? Por conta da morte do Ratzenberger, né? E tava todo mundo ali bem desconfortável, mas afinal de contas, né, disseram que tinha que correr, né? Então tinha que cumprir o contrato, né? O procedimento, então, né, do início de tudo começa ali por volta desse horário que eu falei, né? O começo da corrida mesmo, né? Volta de apresentação é ali por volta das 2 horas no horário local ali, 9 horas aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, começo da manhã, aquele domingo de Fórmula 1 clássico aqui no Brasil. Perfeito. Né? Assim como costuma ser até hoje aí, exceto nas provas da Ásia e tal, aquela coisa, né? Mas a gente tem, enfim, essa situação. Começando ali, né? O Senna faz o trabalho dele, né? Vamos dizer assim. Eu não vou fazer uma análise muito técnica, porque não tem como ser muito técnico nessa hora não tem situação, né? E aí, enfim, né? Mais à frente ali da corrida ali, salvo engano, eu vou checar aqui, mas salvo engano, ali por mais de 30 minutos depois, né? Aliás, 30 minutos não, 15 minutos depois, né? Ali por volta de 9h17 ali, né? Acontece ali a batida, né? Uhum. E aí a batida é muito forte, né? Ele passa ali na Tamburello, né? Que hoje não existe mais, né? Foi modificado ali o circuito, porque foi reconhecido como uma curva perigosa mesmo e tal, né? Ele passa reto na curva e bate muito, 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 muito forte, né? Bate muito forte no momento da batida, inclusive, né? Ninguém acha que, não, deu uma porradinha. Ele vê do jeito que ele bateu e fala assim, deu ruim, né? Só que é aquela situação, né? Você conversa com muita gente que assistiu ali a corrida ou que teve contato ali mais ao vivo ali com a situação, né? E a impressão que o pessoal tinha, eu colho isso de muita gente que eu conversei, uhum. né? Inclusive pessoas da minha família e tal. A sensação era assim, tipo, bateu, né? Se fosse talvez qualquer outra pessoa, as pessoas tipo assim, putz, bateu, será que ele morreu? Né? Será que é fatal, né? Muita gente ali naquele momento diz não ter tido essa sensação, e analisando depois, aquela sensação de, sabe quando falando assim de família, assim, sabe quando a gente vê o pai da gente, por exemplo, assim, se machucar, né? Uhum. Mas a gente sente que não é tão sério por ser o pai, né? A gente Sim. tem o pai como herói, né? E aí você sente assim, não, pô, meu pai aguenta, né? Uma coisa assim, né? Você coloca uma capacidade de aguentar um problema maior, né? Em alguém que é seu herói, alguma coisa assim, né? Mas a batida foi muito violenta, né? Muito, muito violenta, né? Para quem é mais técnico sabia da gravidade da coisa, mas assim, muita gente ficou com a impressão de que ele simplesmente iria pro hospital, ou talvez ficasse um tempo fora, né? Iria ser tratado ali e voltaria depois. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. E poupando vocês de detalhes mais complicados, ele é transportado então pro Hospital Maggiore, né? Lá em Bolonha, na Itália. Né? Ele dá entrada no centro de reanimação ali por volta das 9h44, 9h45, se eu não estou enganado, né? E acontece então que mais à frente ali, a FIA em si, né, demorou para dar informações,
né, Certo. sobre o que estava acontecendo, até porque eles sabiam que eles iam ser muito criticados, muito pressionados por tudo que estava acontecendo, né? As mortes na Fórmula 1 aconteciam, mas elas não eram assim, né? A gente tava ali há algum tempo até, né? Uma quantidade boa de anos ali, se não me engano, 8 anos sem mortes na Fórmula 1, até a morte do Ratzenberger, Perfeito. né? E então, assim, a FIA começa a fazer ali esconder os dados ali e tal, aquela coisa toda, né? E aí começam a sair informações no decorrer da manhã, vai seguindo, né? Antes ali do meio-dia ali, o estado de saúde dele é considerado muito grave, né? Então, assim, algumas pessoas dizem que ele já estava morto ali e tal, pelo menos não são as informações oficiais que a gente tem, né? Ele entra, inclusive tem choque hemorrágico, uma série de coisas, né? Ô, Luizito, beba água, se hidrata, hein? Opa, aproveita aí. Então, enfim, né? Eles vão dando informações, né? Ele entra em coma, né? E ali eles mais à frente ali da tarde, né? Por volta de 1h da tarde ali, os médicos anunciaram para a imprensa que o quadro dele era de morte cerebral, né? Então, que foi constatado ali ainda por volta das 11 da manhã ali, né? Mas que estava sendo divulgado ali naquele momento, né? Passando daí para frente, assim, né? A gente realmente tem a morte dele ali, né? Confirmada e isolada ali por volta de quase 2h da tarde, né? 1h40. E aí começa o processo, né? Começa o processo de trazer um herói de volta para casa, né? Trazer talvez o maior herói do esporte brasileiro, com todo respeito a todos os outros, né? Certo. Mas diversos outros atletas que são gigantescos aí se referem ao Senna dessa forma. Se você concorda ou não concorda, né? A nossa página é diferente de alguns lugares, é um lugar democrático, então você pode colocar sua opinião aqui, né? Mas era momento de respeitar, de entender, né? Que morria o piloto profissional, é claro, mas morria o filho, morria o irmão, né? Morria a multiplicidade de papéis que o Ayrton Senna da Silva cumpria, né? E era trazer um herói de volta para casa, né? E ao menos nesse sentido eu fico feliz porque ele foi trazido como um herói de volta para casa como ele merecia, né? Foi trazido de avião, teve, enfim, toda essa questão, todo o cortejo ali, né? E aí, enfim, ele chega no Brasil, é recebido pelo Brasil, né? E é enterrado aqui onde ele nasceu, né? Depois dessa recolecção aqui dos fatos aqui, eu queria só fazer uma consideração sobre Claro. o que essa morte significou praticamente para o esporte, Certo. né? Para tudo aquilo ali. E depois a gente dá o nosso ponto pessoal aqui Com de como certeza. a gente sente com tudo isso, Com né? certeza. Certeza. Na prática pro esporte, tá? Como a gente costuma dizer, né? Assim como na aviação, né? Muita coisa se tenta prevenir, mas nem tudo é possível se prevenir, né? Mas todo acidente, toda desgraça, né? Todo problema que acontece tanto na aviação quanto no automobilismo e tal, mais na aviação, é claro, né? Ela tem que servir para alguma coisa, né? Tem. Não pode ser em vão, né? Eu vou lembrar aqui rapidamente aqui da morte do Jules Bianchi, né? Pra quem não acompanhou ali. Piloto prodígio também que perdeu a vida muito cedo aí. Foi a nossa última morte aí, né? Na F1. Nas né? pistas. E assim, né? A morte do Bianchi, ela também teria sido assim. Ela seria evitável, né? Absolutamente evitável, né? Foi um erro de gestão da prova. Perfeito. Né? E a gente pode cobrir em detalhes depois, mas seria evitável, né? E a morte do Bianchi, ela instaurou novos procedimentos de bandeira, de uma série de coisas ali, né?
na prática da F1, né? Então não se pode passar em vão, né? Eu acho que de uma certa forma é também uma forma de respeitar, né, o legado da pessoa que foi, né? Não deixar isso passar batido, vamos dizer assim, né? Mas e isso me lembrou também por conta da Porsche Cup no final de semana, depois eu comento isso, né? Mas assim, acontece que a morte dos dois pilotos, né? Ela criou um ambiente ali entre os pilotos, né? Uma força até mais dos pilotos para poder cobrar mais assintosamente, ali, mais incisivamente a FIA, né? Principalmente, que é quem é mais responsável por isso tudo. Para quem não sabe, né? Acho que a FIA não serve para nada. Isso é relativo, né? Depende da opinião. Mas a FIA ela tem a responsabilidade de considerar se o autódromo é seguro, né? Se as práticas de segurança estão sendo tomadas corretamente, né? Todas essas coisas assim. Então é responsabilidade da FIA isso, né? Eles puderam basicamente dizer assim, chegar na FIA e falar assim, ó, e aí? Morreram 2 no final de semana, vocês estão de brincadeira? Vocês acham que a vida da gente é descartável? Né? Basicamente assim, entre aspas, assim, vocês mataram talvez o maior piloto que vocês tiveram até então. Sabe? Uma coisa mais ou menos nesse tom, né? E aí a FIA teve que aceitar, óbvio, né? Teve que entender a crítica e começar a implementar aí uma série de outras coisas, né? Se criou, inclusive, o que já tinha sido feito antes, mas se expandiu, né? A comissão de pilotos por segurança no esporte, né? Que eu gosto de acreditar, pelo menos, que evitou diversas mortes, né? Depois aí do Senna, né? Se essas medidas não tivessem sido implementadas, a gente teria perdido muito mais pilotos, né? Com certeza. Inclusive, né, o pessoal, não, mas não sei o que, galera mais nova ali, às vezes fala, não, frescura isso, frescura aquilo. Olha, veja bem, né, é só lembrar aí do acidente aí entre o Lewis e o Max, né? Perfeito. Que se não tivesse o Halo, o Lewis estaria morto. E muito. Né? E assim, seria instantâneo. Porque o carro teria quebrado o pescoço dele. Né? Então, assim, segurança, gente. Porra, a gente gosta, tal, automobilismo é esporte de risco, todo mundo sabe disso, né? Você assume o risco ali, mas se você pode mitigar um risco, por que você não faria isso? Né? Se você pode trabalhar em prol da segurança, por que você não faria isso? Claro que tem que fazer de forma que não atrapalhe o esporte, tem que ter competitividade, aquela coisa toda. Ninguém tá aqui para discutir isso, né? Para negar isso. Nós também somos amantes do esporte, né? Senão não tem esporte nesse caso. Mas, cara, toda medida de segurança que puder ser tomada em prol dos pilotos, né? Dos pilotos e inclusive de quem trabalha em volta dos pilotos, né? Uma batida muito violenta, ela pode causar inclusive aquilo que aconteceu, tá certo, foi muitos e muitos anos atrás, mas aquele acidente que causou aquele ato gigantesco da Mercedes lá, né, no século passado, né? Onde basicamente você teve um carro que voou e caiu em cima da torcida, né? Então matou diversas pessoas ali, né? Então tudo que for pela segurança do espetáculo é para ser para se aderir, né? Perfeito. Então tem essa situação. Então assim, se algo bom ficou disso tudo, né? Foi a força que os pilotos tiveram depois para chegar nos seus organizadores e falar, olha, veja bem, né? Eu não estou disposto a morrer por besteira. Eu não estou disposto a morrer porque vocês não querem perder um determinado tempo de corrida, por qualquer situação dessa. Eu não estou disposto a isso. Perfeito. Né? E eu acho que eles têm todo o direito disso, tem que ir pra cima mesmo, né? Às vezes, para quem não correu, nunca teve a oportunidade, acha que é menor, né? Acha que é como se fosse. Não que os acidentes de rua não matem, né? Mas acha que é como se fosse um acidentezinho no trânsito, aquele ali, você bate a 30, 40 por hora ali. Claro que dá um susto, né? Mas, enfim, né? Mas pra quem, cara, você não precisa ter corrido de nada super poderoso, não. Pra quem já bateu de kart, Perfeito. né? Você bateu forte de kart alguma vez? Eu já bati forte de kart, cara. É uma coisa assim que eu não. É claro que eu espero que você que nunca correu de kart não venha a bater, mas a chance é muito grande,
né? Se você correr com kart ali mais competitivamente, a chance é muito grande. Cara, bater de kart já é assustador. Já. Né? Já é uma coisa assim que, cara, é um inferno. Entendeu? Você vive alguns segundos ali de. Cara, será que eu quebrei alguma coisa, né? Alguma coisa assim. René, inclusive, viu um acidente meu na pista aí, né? Me bateram de lado, eu achei que eu tinha quebrado a costela. Né? Então me colheram ali de lado ali, eu falei, puta cara, será que quebrei alguma coisa aqui? Porque a dor era grande. Graças a Deus não deu nada. Mas bater de kart, cara, de kartzinho, rental, já é assustador. Bater com um bicho desse daí, cara. De 1000 Bater com um cavalos. carro. Bater com um carro que hoje aí que seja aí, os carros são um pouco mais fracos, entre aspas, né? Mas bater com um bicho desse aí que dá 350 km por hora de velocidade final, cara, não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Então tem que se cobrar sim, a segurança dos pilotos em primeiro lugar, sim, né? Ah, não sei o que é frescura, cara, vai assistir outra coisa, entendeu? Vai brincar com a vida de outras pessoas, né? Não vai brincar com a tua própria vida se tu quiser, né? Mas há de se respeitar que o cara que é um profissional, ele não tá correndo ali de bobo, né? É a profissão do cara, é de se respeitar que ele queira preservar a própria vida, certo? Perfeito. Perfeito. É isso, né? De situações práticas aí, eu acho que a gente trouxe aí um resumo que coubesse dentro do tempo. Já emenda, pode emendar, negão. Eu finalizo aqui, pode emendar aí, por favor, suas considerações sobre o nosso maior ídolo aí. Se você não se chatear de eu contrariar você, eu queria ouvir você primeiro, cara. Claro. Eu queria ouvir você primeiro pra saber como que você se sente com tudo isso. Claro. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Eu pensei em fazer texto, deixar um script pronto. Tem muita coisa pra falar. É muita coisa envolvida. Ainda mais pra... Vou chamar a gente de dois meninos que cresceram, foram inseridos no mundo do automobilismo, de carros, de outras coisas. Cresceram assistindo Fórmula 1 às 9 da manhã, né? Pegaram gosto por carro muito cedo, principalmente a gente que se conhece há muito tempo, né? Muito tempo. A gente tem 27 anos de vida aí. Vai fazer 20 anos que nós se conhece, né? Já fez 20 anos que a gente se conhece. Já vai pra 21. Já vai pra 21 anos. E a gente foi inserido nesse mundo aí automobilístico, vamos falar assim. Esse mundo dos carros, esse mundo da velocidade. A gente sempre impressionado com todas as plataformas possíveis, em games, em filmes, em próprias automobilismo, né? E crescemos adorando carro, né? Crescemos adorando carros. E depois de um tempo, né? Eu falo assim, a gente cresce e vai pegando gosto por cada esporte. Principalmente a gente que adora um esporte, adora futebol, basquete, adora vôlei, adora tênis, adora tudo. Mas principalmente pra gente que adora automobilismo. E eu acho que pra você que adora automobilismo e viu uma corrida do Senna, né? Porque assim, se você tem a curiosidade no automobilismo, se tá te fazendo, pô, que legal. E alguém te fala assim, pô, eu sou da época de Schumacher, Alonso, Felipe Massa, Rubinho, né? Peguei um pouco mais do final desses pilotos. O Lewis peguei mais, o Alonso peguei mais, Vettel. Mas chega alguém e fala assim pra você, que a gente foi inserido por alguém. Pô, esses caras correm bem, mas na minha época tinha um brasileiro que corria demais. Aí falam o nome do nosso ídolo hoje, né? Sim. E na época a gente pega um carro V12 muito rápido, sem assistência nenhuma, com um piloto no braço. E você, a primeira coisa que você botava na época, no YouTube antigo, época de 2008,
Falo principalmente ali porque em 2008 comecei a conhecer o Ayrton. Foi após aquela perda de título do Massa, que na época era moleque, 11 anos, 2008, 97, isso mesmo, 11 anos, Massa perdendo o título, que eu chorei aquela data. É uma coisa assim que eu falo, eu torço pro São Paulo, eu sou fanático pelo meu clube, mas eu nunca chorei como eu chorei aquele dia. Aí alguém que você conhece fala, pô, conhece esse cara? Primeira coisa que eu colocava no YouTube na época, Ayrton Senna Corridas. Ele correndo em Mônaco. Aquela pista apertada. Uma câmera on-board. Um piloto trocando marcha. Mano, aquilo era absurdo. Aí você se interessa mais. Aí o que vem de segundo? O Ayrton Senna correndo desde a volta 35 sem uma marcha. Foi perdendo o câmbio ao longo da corrida. Só querendo ganhar em casa. Por quê? Porque ele era patriota. Ele precisava ganhar em casa. Eu falo pra você, ele precisava. Ele não precisava. Ele poderia ter abandonado aquela corrida e ele não precisava ter ganho em casa. Se fosse Mas tinha motivo, né? Não tinha motivo. Pra ele, assim, né? Tinha esse motivo pessoal. Mas pra ele tinha um motivo especial. Que ele tava correndo na casa dele. Ele já era herói de um país. E ele queria ver aquele público todo. De mais de 200 mil pessoas. Né? De mais de 200 mil pessoas vendo um piloto que fosse ele a ganhar um GP do Brasil. Aquela Interlagos pequena. Aquela cena que fica na cabeça de todo mundo, né? Pra quem já viu a narração do Galvão Bueno, ele pegando a bandeira, ele sai com a bandeira e se atente num período do vídeo que você viu, eu sei que você viu, reviu e já viu trilhões de vezes igual eu, né, velho? A alegria dos fiscais de prova de dar uma bandeira pro Ayrton Senna. Aquilo, realmente, tipo, me pega muito. Tipo, me pega muito. A alegria. A alegria dele subir no pódio, mesmo exausto. Mesmo, tipo, full exausto. E levantar um troféu na casa dele. E eu falo, a gente não viveu aquela época lá. A gente tem 27 anos, pô. O Ayrton faz 30 que morreu hoje. Mas eu falo, agradeço a ter, tipo, YouTube. Pra gente colocar num full screen, época, monitorzão de tubo, né? Sim. Época que a gente começou a ver monitorzão de tubo. E sentir uma emoção com um fone de ouvido parecendo que você tava ao vivo. Esse falo, acesso. Eu falo até hoje. Eu assisto aquele vídeo e eu acho que eu tenho 40 anos e eu vivi aquela época. Entendeu? Então eu falo, um cara já falecido conquistar não só a sua geração, como outras, é uma coisa que eu falo que é de outro planeta. Esse cara veio pra marcar o nome dele na Terra. Um cara, como eu vi hoje, postagens na estátua que tem dele na frente da pista de San Marino, do GP de Imola. Tem uma estátua dele segurando o capacete dele. E tem crianças, pessoas com idade de cara,
menor que a minha. Que não são nem brasileiros, certo? Tem alguns. Mas que não são nem brasileiros. Tá lá. A gente sabe que esse cara foi foda. Um cara que é 7 vezes campeão do mundo. 7 vezes campeão do mundo. Pegar e fazer a mesma cena que o ídolo dele, que ele faz e fala que é o maior piloto de todos os tempos, na casa do ídolo dele, ser reverenciado pelo ídolo dele, se emocionar com a torcida, não é pra qualquer um. E só pra terminar, um cara que transcende barreiras, que a cada GP do Brasil, no final do GP, a torcida desce pra pista, como sempre fez, e grita o nome dele. Pra mim é o ídolo máximo. Mesmo emocionado, vou terminar aqui. Passar a bola pro meu irmão. E pessoal da live, desculpa a emoção, mas um cara que eu nunca conheci, nunca vi ter esse apreço. Esse cara tá num patamar, numa altura e numa posição de idolatria que poucos vão entender. Mas quem entende sabe quem foi Ayrton Senna da Silva. Passo a bola aí pra você, nego velho. Isso aí, irmão. Parabéns aí pelas palavras. Gente, eu vou dar uma impressão rápida aqui, né? A minha opinião das coisas. E assim. Caralho, isso é louco. Tudo bem aí? Eu aproveito pra deixar o seguinte, tá? A gente produz conteúdo aqui na internet, né? E naturalmente, né, alguns de vocês vão tratar a gente como se a gente fosse jornalista ou algo do tipo, coisa que nós não somos e nós deixamos isso muito claro sempre, né? Aqui nós estamos falando de fã pra fã, sabe? É uma coisa bem nossa mesmo. E nós temos opinião. Nós somos, sabe? Nós somos CPF aqui. Sabe? Perfeito. Nós somos gente, né? E nós temos direito a ter a nossa opinião. E você que tá ouvindo a gente tem o direito de conversar aqui, comentar a sua opinião também, né? Mas eu vou dar a minha, né? Eu vou dizer a minha, assim. Tem gente que tem a pachorra, quem não conhece a palavra aí, pesquisa, porque só ela serve agora, né? Tem gente que tem a pachorra de dizer que o Senna é um produto de marketing da Globo. Tem gente que tem coragem de dizer isso aí. Veja bem. Você não pode diminuir a história das pessoas desse jeito. Mas você tem direito, inclusive, de dizer merda, né? As pessoas têm o direito de falar groselha, né? Você pode falar. Só que eu tenho também o direito de defender o legado do cara, né? Além de tudo que a gente viu, tudo que ele significou pro esporte, toda essa situação, se você quiser pegar dados técnicos, ouvir gente que conhece tecnicamente do esporte falar, você vai ter uma referência muito positiva do cara, tá? Ele não era uma farsa. Nem de perto, né? Se você acha que é fácil fazer o que se fazia, né? Lembrar que o carro ali que ele pilotava quando ele faleceu era um V10, né? Muito forte, né?
não é fácil. Nunca foi fácil nenhum deles. Né? Nenhum piloto que tá na pista não é fácil fazer o que ele faz. A gente fala aqui, brinca, tal, não sei o que. Hoje a gente brinca aí com o Logan Sargent da vida, mas, cara, não é fácil fazer o que os caras fazem. Tem gente que diminui os caras porque, sei lá, porque os caras têm dinheiro. O cara deixa de ser infantil. Né? Para de ser infantil. Uma coisa não quer dizer a outra. Né? Uma coisa não invalida a outra. Né? Beleza, os caras têm grana. Legal, cara. Legal. Né? Pergunta pra qualquer piloto aí. Pergunta pra qualquer piloto aqui do turismo nacional, que eu duvido que vocês conheçam algum. Né? Quem critica aí, quem enche o saco. Duvido que conheça. Mas pergunta pra algum piloto aí se é fácil. Não é fácil. Né? Então, primeiro de tudo, né? Respeita o legado do cara. Né? Respeita o legado de um piloto desse tamanho. Respeita o legado de todos os pilotos, é claro, mas respeita o legado de um piloto desse tamanho. Né? No sentido de referência, você tinha um cara altamente competitivo, é claro. Isso pode passar com diversos filtros, depende de quem tá falando, né? Mas é altamente competitivo, obstinado, dedicado. E eu acho que é por isso também, né, ainda mais, que ele tem sim que ser tido como exemplo, sabe? Ser tido como referência. Perfeito. Porque assim, não é fácil você se tornar aquilo tudo, né? E ele tinha um método, vamos dizer assim, né? Ele tinha um método para alcançar o que ele alcançou, né? E pra mim ele é referência de trabalho. Percebe? Uhum. Ele é referência de um cara que pegou a paixão dele ali e falou: eu vou até o final, né? Eu vou até o final. Teve chance, claro, né? Que é importante pra caramba, mas é um cara que levou a sua paixão até o último minuto, sabe? Levou essa determinação, essa força toda até o último minuto. Num país que mata cada um dos seus ídolos. Mata cada um deles. Você encontra gente pra falar mal de cada ídolo brasileiro. Vocês estão esquecendo que todo mundo é ser humano. Né? A gente não tem, às vezes, a coragem, cara, de defender a história de um Santos Dumont, cara. Percebe como é o Brasil? Uhum. A gente não tem coragem de defender a história do Santos Dumont. E a vocês todos que assistiram, Quem então... criou o avião foi o Santos Dumont. E quem foi o maior piloto brasileiro de todos os tempos? É um cara chamado Ayrton Senna da Silva. Tá? Respeito demais todos os outros pilotos, entendo que eles são polêmicos e tal. Respeito demais a família Fittipaldi. Respeito demais todos os pilotos, né, brasileiros que correram, mesmo os que não foram campeões. Respeito o Piquet, é lógico, né? A família Piquet, evidentemente. Mas, cara, sejamos honestos. Temos honestidade, entendeu? Temos boa vontade na hora de conversar a situação aqui e entender qual que é o tamanho do cara, né? O que ele significa? Opa. A gente precisa ter essa noção, sabe? Uhum. Então, assim, acima de tudo, né? Eu fiz uma defesa aqui, mas é porque as pessoas elas têm esse costume feio pra cacete de querer diminuir a história do cara por alguma razão. Será que a gente pode tentar olhar o lado positivo? E se você não conseguir ver o lado positivo da história do Senna, pelo amor de Deus, irmão, procura um atendimento médico. Percebe? Olha a história do cara e fala assim, pô, mesmo que eu prefiro o Piquet, prefiro o Fittipaldi, eu prefiro o Nigel Mansell, eu prefiro o Jacques Villeneuve, sei lá, cara, tem o teu direito, né?
mas não dá pra diminuir a história do cara, não se pode diminuir a história do cara, não se deve diminuir a história do cara. Porque aqui no Brasil, bicho, a gente precisa de quê? Aqui no Brasil a gente precisa, particularmente uma nação jovem como é o Brasil, né? Eu acho que a gente precisa de referência, pega? A gente tem tanto mau exemplo no Brasil, sabe? Tanta gente que, pô, ganha dinheiro dando golpe nos outros, fazendo cagada, entendeu? Atrapalhando a vida dos outros. Quanta gente um político não mata por não fazer o trabalho dele direito, sabe? Pô, cara, quanta coisa acontece, né? E a gente mata os bons exemplos que a gente tem, né? A gente enterra os bons exemplos que a gente tem, né? E isso não pode ser assim. Na minha opinião, isso não pode ser assim. Então, eu não tô nem trazendo um lado tão emocional, né? Porque se eu for trazer um lado emocional aqui, eu vou começar a chorar aqui. Não é legal, né? Pra live eu que tô sem câmera aqui, nem tenho a cara pra mostrar, né? De estar emocionado aqui e não ter bem o que falar nesse sentido. Mas assim, é um ode a respeite a história, né? Assim como, cara, a gente mata tanto as nossas referências que o pessoal que viaja pra Europa costuma dizer que os italianos têm mais carinho pela FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, do que o próprio brasileiro, né? A gente não simplesmente não pega o tamanho do que a gente fez, né, na Segunda Guerra. E a gente também não pega, né, tanto, infelizmente, né, a geração mais nova principalmente, essa referência do que o Ayrton fez, o que ele significou lá fora, né? É só ver aí o que a gente postou aí no Instagram aí durante esses dias, né, e ver a referência, o tamanho que tem o Senna para todo mundo lá fora, né? Inclusive pros seus rivais, tá? Quando você consegue ser respeitado e querido até mesmo pelos seus rivais, significa alguma coisa, né? Significa algo de muito, muito grande, pelo menos na minha opinião, né? Então, fica aqui a minha homenagem. Eu tenho muito mais a falar, é claro, mas a gente vai fazer um vídeo que eu não quero que seja um vídeo, eu quero que seja praticamente um documentário, porque esse merece. Esse merece todas as nossas horas de pesquisa, gravação, edição, e vai ser um esforço aqui a 6 mãos, né? Eu, René e Rodrigo aqui na edição, né? Para produzir um material à altura, né? Nesse segundo semestre aí a gente tem a expectativa de produzir muito material sobre F1, sobre automobilismo de forma geral, mas esse merece um filme, né? Tanto é que tá saindo aí vai sair, a gente não sabe se vai ser bom ou não, mas vai sair uma série aí da Netflix, né? Falando aí sobre a vida dele. E merece 1, 2, 10, 100, 200, 1000 séries, 1000 histórias, 1000 livros, 1000 filmes, 1000 documentários, 1000 áudios, 1000 tudo. Falando sobre esse cara que é incomparável. Beleza? Beleza. É isto. Só pra terminar, vamos com o pessoal da live aqui. Só pra complementar o que você falou, tá? Eu queria pegar uma palhinha de Jeremy Clarkson. Um cara bem pequenininho, quase ninguém conhece no nosso meio aí. Só trabalhando nos programas fuleiros, Top Gear, assim, ninguém conhece. Ele dando a palavrinha sobre o maior de todos, né? Vamos lá com o Jeremy Clarkson. This McLaren MP44, in which he won 8 races and his first world championship, had very little downforce, a manual gearbox and 1,200 horsepower, 450 more than the F1 cars of today. It is the last of the turbocharged monsters, one of the greatest racing cars ever made. You know, I'll be honest with you, I was never
a Senna fan. I always thought Gilles Villeneuve was the greatest racing driver of them all, but to make this film, I've watched hours and hours and hours of footage. And the thing is, Villeneuve was spectacular on a number of occasions. Senna, he was spectacular every single time he got in a car. E é com esse vídeo aqui que eu acho a maior prova de... Quantos domingos o Brasil parou na frente da TV para torcer? Eu acho a maior prova de satisfação que a gente pode ter sobre um ídolo nosso. Você me permite um último arremate aqui antes de eu finalizar minha parte? Claro, com certeza. A gente acabou de ouvir o Jeremy Clarkson, que, como você disse, né, um cara que conhece quase nada, né? Não, nem sabe de carro, automobilismo, nada. Quem sabe é o Enzo, dono do Up, do posto. A gente ouviu ele dizer o quê? O Gilles Villeneuve foi espetacular em um número de ocasiões que entrou no carro, que pilotou. O Senna foi espetacular em todas elas, né? Em toda a chance que ele teve, ele foi espetacular, né? Depois a gente vai falar mais disso, mas só para então coroar o que quer dizer ser espetacular todas as vezes, né? Show up every day ali, o negócio ali, meu, de coração mesmo, né? Vou finalizar com aquela frase dele, né? Uhum. Aquele dizer dele aí, já vou me despedindo, que eu quero terminar com ela mesmo, né? Então ele diz assim: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. É só isso. Só tudo isso. Cê é louco. Ai, mano. Que live. Que live. Salve, salve, curtiu o vídeo? Então não esquece de se inscrever e aproveita para assistir esses outros vídeos que estão aparecendo na sua tela aí também. Tamo junto e até o próximo vídeo.